Eu cumprimento a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus por mais uma feliz oportunidade de estar aqui com vocês, estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 6, que traz o título O Filho é igual com o Pai. Esta lição será abordada presencialmente no dia 9 de fevereiro de 2025 por todas as igrejas da Assembleia de Deus que adquirem a revista da CPAD e também as demais denominações e ministérios que adquirem essa revista, quando no domingo estaremos juntos estudando esta riquíssima lição, que, por sinal, é uma lição que fala justamente sobre a fé cristã, é uma lição apologética em defesa da fé. E como eu já falei na lição passada, as lições de 5 até a 8 é, de forma geral, sobre cristologia. Agora, abordando em um enfoque para defendendo o Senhor Jesus Cristo como Deus. A essência é a mesma. Ela defende a Jesus Cristo como único e verdadeiro Deus. E nesta lição, que traz o texto áureo, dizendo, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus 1:8. A verdade prática. O termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. A leitura básica da lição, ou texto bíblico básico, está em João 10, dos capítulos 30 a 38. O que nós queremos enfocar justamente é a igualdade. Jesus é Deus. Isso não existe mais nenhuma dúvida, está claríssimo. As Escrituras abordam de forma excelente que Jesus Cristo é o próprio Deus. Nós só temos um Deus, subsistindo em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas é o mesmo Deus. A mesma essência, os mesmos atributos morais e não morais. Bondade, santidade, misericórdia, são atributos de Deus, atributos morais. Mas também ele é onisciente, onipotente, onipresente, presciente, que são atributos exclusivamente de Deus. E nós vamos esclarecer de forma bem clara, sem muitos rodeios, sem muitos termos técnicos, a respeito desta igualdade, dessa existência clara, plena, de que o Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus humanizado. Ele se fez homem, mas era Deus. Então, o que nós vemos na nossa lição, de imediato, no item 1 da lição, quando diz a doutrina bíblica da relação do filho com o pai, a ideia de filho. Essa expressão filho, como foi dito na verdade prática, é um título. Isso não tem relação biológica. Isso não quer dizer que houve uma junção física ou mesmo espiritual, uma relação para que alguém gerasse um filho biologicamente falando. Quando o Senhor Jesus Cristo diz que ele é filho de Deus, ele está falando da sua essência, da sua natureza.
É a mesma coisa quando ele diz que é o Filho do Homem. Jesus muitas vezes se autodeclarou Filho do Homem. Por que é que ele se diz Filho do Homem? Porque o Deus se humanizou. Então está mostrando a natureza humana, as suas características, a essência. Ele era homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como homem, sem pecado, mas ele tinha todos os atributos, todos os requisitos inerentes a um ser humano. Então, era por isso que ele dizia Filho do Homem. Há uma confusão nessa expressão filho. Filho da perdição, filho do profeta, filho da bondade. Não é que alguém gerou alguém, é que possui a mesma substância, a mesma essência. Quando se diz filho do profeta, é porque a pessoa tem um dom, uma tendência de profeta. Então fica claro que quando Jesus disse que ele era filho de Deus, ele estava dizendo que era Deus. Quando Jesus disse que era filho do homem, ele estava dizendo que era homem. Agora é interessante que muitos aceitam a expressão de Jesus dizendo que é filho do homem, e por isso ele era homem, mas quando ele diz que era filho de Deus, não queria aceitar que ele é Deus. Então nós vamos, durante esses minutos que vamos passar com vocês, analisando cuidadosamente cada um desses detalhes e abordando o pensamento de algumas religiões atuais e como era no passado também, na igreja primitiva, nos anos 300, a partir do ano 300, para ser mais preciso, o pensamento de alguns teólogos e até mesmo chamados pai da igreja, mas eles tinham divergência no que diz respeito a essa visão. É o caso de Orígenes mesmo, que é muito conhecido e muitas explicações dele são aceitas na nossa igreja, mas que na realidade ele tinha algumas ideias que vinham de encontro aos nossos pensamentos ou pensamento teológico verdadeiro. No item 1 da lição, como já falamos, a ideia de filho já estamos bem esclarecido, então ninguém vai mais se confundir quando ouvir alguém dizer filho de alguma coisa, está mostrando a essência dessa coisa. Filho do homem é porque é homem, filho de Deus é porque é Deus, nesse sentido. Não é no sentido humano. Deus gerou filhos espirituais, não é que foi uma geração biológica. Então, no subitem 2 diz significado teológico indica a igualdade de natureza, como se diz filho, ou seja, mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse, eu saí e vim de Deus. Nós podemos ler isso em João capítulo 8, versículo 42. E quando ele diz, deixo-vos o mundo e vou para o meu Pai, quando Jesus declarou, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também, João 5,17, ele está afirmando dele mesmo. Não é que existe uma questão de duas pessoas totalmente distintas, é a mesma pessoa, separadas em si. É preciso que a nossa mente, tão frágil, tão pequena, venha entender isso. Como é possível uma pessoa subsistir em três? Ora, nós estamos tratando de um Deus onipotente. Simplesmente isso. O que é ser onipotente? É que pode tudo. Pode todas as coisas. Nada é impossível para Deus.
Nem sempre a mente humana é capaz de alcançar esse raciocínio, mas aceitamos pela fé porque há declaração bíblica sobre isto. O subitem 3 diz: o Filho é Deus. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol do meio-dia. Expressão do escritor da revista. Por isso, é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. O texto sagrado, mas o Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus 1:8. É a mais crucial, pois é uma citação direta do Salmo 45, versículos 6 e 7, que essa expressão confunde os rabinos judeus, porque parece um contrassenso, ou se chocam as duas expressões. O Deus ungindo Deus, quando ele não quer admitir que esse Deus que nós cremos é o mesmo Jesus do Velho Testamento, é o mesmo Jesus do Novo Testamento. Eu já expliquei em aulas passadas que Jesus ele já se fazia presente no Velho Testamento. No subitem 2, nós encontramos a heresia do subordinacionismo, ou seja, o filho subordinado ao pai. Como isso é possível, se ele é a mesma pessoa? E essa questão foi adotada por Orígenes, como falei anteriormente, uma pessoa de destaque, uma pessoa cujos escritos a própria igreja aceitava e aceita até hoje muitas afirmações dele, mas houve essa variação do pensamento deste ilustre teólogo. E quando diz aqui a revista, o subordinacionismo é toda a doutrina que declara seu filho subordinado ao pai, ou um Deus secundário, ou mesmo divino ou menos divino que o pai. Os monarquianistas dinâmicos ou adicionistas e os arianistas são os principais representantes desta heresia. Mas Orígenes foi o seu primeiro mentor. Na vastíssima e complexa produção literária de Orígenes, ideia de acordo e contrária à ortodoxia da igreja, como também ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que desde a antiguidade os estudiosos do assunto estão divididos. Ele exerceu grande influência no Oriente por meio de por mais de 100 anos. Nas controvérsias em Niceia, que foi um concílio da igreja cristã, havia os que apoiavam Ário, usando Orígenes como base, como também os que apoiavam Alexandre, opositor de Ário. Quer dizer, o grupo estava dividido. Mas o ponto central mesmo, a visão geral, a visão central que era de Orígenes, ele queria apresentar Jesus como um Deus menor, como faz ainda hoje algumas religiões, que citaremos já o nome delas, e citaremos os seus pensamentos. Então, naquela época, Orígenes e os seus seguidores, eles já tinham esse pensamento
de que Jesus Cristo era subordinado ao Pai, dependia do Pai, era menor que o Pai, era um semideus. Isso é politeísmo. No período pré-niceno, o subordinacionismo foi, nos séculos 2 e 3, uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, que é a crença em um único Deus, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus inferior ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava a sua inferioridade. E isso eles faziam com base numa exegese péssima, ruim, porque existem declarações do Senhor Jesus que dá essa ideia a princípio. Se não houver uma boa exegese, se não houver uma leitura cuidadosa, então vamos pensar que o Senhor Jesus Cristo estava se colocando numa posição inferior ao Pai e se declarando como um Deus menor. E foi essa ideia que muitas igrejas, muitas religiões tiraram. O subitem 3 diz: métodos usados pelo subordinacionismo, que já estudamos sobre isto, quando diz que o ensino bíblico sobre Jesus como verdadeiro Deus, somente Ele é assim e ninguém mais no céu e na terra possui essa característica. Nós podemos ler isso em Romanos capítulo 1, versículos de 1 a 4, e também nos capítulos 5, versículo 6. Nas Escrituras, no entanto, os subordinacionistas pisam as Escrituras aqui e ali, se utilizando de passagens no Novo Testamento que apresenta Jesus como um homem, e descartam e consideram as que afirmam ser Jesus Deus. Eles não entendem que o Senhor Jesus, apesar de ser homem, Ele é Deus. Eu volto a afirmar, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, sem perder os seus atributos, porque Ele é Deus. Então não vamos confundir quando Ele diz que Jesus esvaziou-se de si mesmo. Esse esvaziamento está relacionado com o Senhor Jesus, homem. Mas a sua onipresença permanecia quando é afirmado que o mesmo Jesus que estava na terra, Ele estava no céu. Ele estava na terra como homem e estava no céu como Deus. Agora, no item 3, nós vemos como o subordinacionismo apresenta Jesus Cristo, como eles se apresentam hoje. Se nós formos levar para a questão, para o islamismo, por exemplo, o islamismo, eles não negam a existência de Jesus Cristo. Eles o têm como profeta, mas não tem como Deus. Mas ele reconhece a divindade, o poder do Senhor Jesus Cristo. Agora, eles colocam em uma posição bem inferior. Deus, Muhammad, a gente chama de Maomé, e Jesus Cristo. Eles mostram Jesus inferior a Muhammad, inferior a Maomé, no caso, acima, e este está acima de Jesus. No Espiritismo, Jesus também não é tido como um Deus,
mas como um espírito muito evoluído, um espírito de luz. Os testemunhas de Jeová o têm como um Deus poderoso, enquanto o Pai é um Deus todo-poderoso. E as testemunhas de Jeová, eles são politeístas, porque eles acreditam, à semelhança das religiões pagãs, eles acreditam que existe um único Deus todo-poderoso. Logo abaixo tem o Senhor Jesus Cristo, um Deus poderoso, e mais outros deuses inferiores. Eles não apresentam isso quando chega nas casas, para não espantar. Eles não dizem isso abertamente, mas eles admitem a existência de deuses. Logo, eles não são monoteístas, como muitas pessoas pensam, muito menos são cristãos, porque cristãos são aqueles que reconhecem a divindade do Senhor Jesus Cristo, que reconhecem a Jesus como Deus, como Senhor de sua vida, como o aceita como o único Senhor e único Deus. Se não tiver esse pensamento, essa forma de fé, não é cristão. Então nós não podemos chamar de espiritismo cristãos, testemunho de Jeová cristãos, islamismo cristãos, judaísmo cristãos, mas todos esses admitem a existência de Jesus Cristo. Então não é só pelo fato de saber que ele existe, que ele é cristão. É preciso que reconheça Jesus Cristo como Deus que veio em carne, que isto é negado por muito. E justamente o que nós chamamos de movimento Testemunho de Jeová está aqui na revista. Eu vou ler aqui ipsiliter. Este confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso, Jeová, que esse nome nem existe. Depois, o Deus Poderoso, Jesus. E em seguida, outros deuses menores, incluindo bons e maus. Parece espiritismo. Então, amados, o que nós queremos declarar de forma final é que Jesus Cristo é Deus, igual, em essência, possuindo todos os atributos de Deus. Se possui todos os atributos de Deus, é porque Ele é Deus. Eles possuem atributos não morais, como eternidade, onisciência, onipotência, onipresença, presciência, são atributos. Amor, bondade, benignidade, compaixão, santidade, são atributos de Deus também. Também atributo esses do Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos tratando com Deus. Ao falar de Jesus, estamos falando de Deus. Espero que essa breve prédica tenham esclarecido, aberto mais a sua mente. O resto é só ler. Lê a Bíblia cuidadosamente, analisa. Não só aceita o que dizem, compara com as Escrituras. Estuda para ver que a verdade é bíblica. E essas pessoas que negam a divindade do Senhor Jesus Cristo está justamente colocando um outro Deus inferior, que é totalmente contrário à Bíblia, é heresia,
porque só existe um Deus. O que é declarado em Deuteronômio 6:4 é verdadeiro. Ele fala de uma pessoa, só que Deus não se revelou de imediato no Velho Testamento, como subsistente em 3 pessoas, mas que ele já se fazia presente ali. Que Deus vos abençoe e espero encontrá-los na próxima lição, na lição de número 7, que vamos ainda dar sequência à cristologia, dando ênfase às heresias atribuídas a Jesus Cristo. Então, na lição seguinte, nós vamos estudar as naturezas humanas e divinas de Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Que o Senhor em Cristo vos abençoe rica e poderosamente. Até a próxima.